Olá, muito bom dia. Estamos no ar com mais um webinar especial. Agora para a gente falar de uma plataforma nova, interessante, que traz a possibilidade para você, produtor, de uma escolha interessantíssima aí, principalmente nesse momento de pré-plantio. Entender que tipo de variedade está sendo mais utilizado e que está tendo melhor desempenho aí na sua região. Essa plataforma se chama Plantap, e a gente vai saber mais detalhes dela com o Marcelo Laurenti, diretor do Grupo Ato. Está aqui já o Marcelo com a gente no telão. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. O Marcelo vai descrever para a gente toda a funcionalidade aí dessa plataforma, vai mostrar a importância de se conhecer que tipo de material vai bem na sua região, que isso vai, de alguma forma, melhorar a sua eficiência lá no final das contas, maior produtividade, melhor desempenho, consequentemente mais dinheiro no bolso e, enfim, é uma plataforma de compartilhamento de resultados e que tem uma proposta muito interessante aí para você, produtor, e a partir de agora a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre essa plataforma, Plantap. Você também pode participar com a gente. Para isso, você pode acessar através desse nosso botãozinho abaixo aí da transmissão, ou faça a sua pergunta, faz um cadastrinho rápido ali e já manda a sua pergunta diretamente aqui para a gente. À medida que as perguntas forem chegando, eu vou repassando para o Marcelo. Você que tem dúvida, pode ir perguntando ao longo da explicação aí do Marcelo e que a gente vai interagindo com ele. Vai ter um momento especial também para essa troca de informação, para respostas aí às dúvidas dos internautas. E você pode usar também o seguinte WhatsApp. Anota aí, 669-9982-8977. 669-9982-8977. Se você preferir, manda a pergunta também por WhatsApp. À medida que a pergunta for chegando aqui para a gente vai interagindo com o Marcelo. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Antes de você começar a sua palestra, Marcelo, eu queria só que você colocasse para a gente a importância dessa ferramenta e nesse momento de definição aí de plantio, o produtor já tem esse serviço disponível? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Alexandre. Bom dia a todos os telespectadores aí do Notícias Agrícolas. É um prazer estar aqui com vocês. E a minha expectativa é que ao longo desse bate-papo, desse webinar, eu consiga trazer um conteúdo que ajude vocês aí a ter cada vez mais sucesso no agronegócio brasileiro, tá? Eu vou sim, Alexandre, fazer tudo isso que você falou. A gente separou o conteúdo aqui em praticamente 3 partes, né? Vou fazer uma apresentação do que o digital está proporcionando no mundo, aí, as mudanças que estão acontecendo e por que surgiu o Plantap, explicar para vocês de onde veio e qual o propósito dessa plataforma e todo o benefício que ela pode trazer para o agricultor em relação a essa tomada de decisão, em relação a quais as melhores cultivares a se plantar, tá? Nós vamos passar por isso e sim, nesse momento de decisão de cultivares e ajuste de manejo, o Plantap já está disponível e pronto para ser usado por todos os agricultores do Brasil e Paraguai aí, tá? Eu agradeço vocês mais uma vez pela oportunidade e me coloco à inteira disposição aí para essa interação. Mandem as perguntas, as dúvidas e ao longo desse tempo nós vamos procurar sanar todas elas e para que todos vocês possam desfrutar de todo o benefício que o Plantap tem o poder de proporcionar, tá bom? Muito obrigado aí. Marcelo, então, tá com você agora. A partir de agora, fique à vontade para contar para a gente como funciona essa ferramenta e à medida que as perguntas forem chegando, a gente vai interagindo aqui com você. Obrigado, Marcelo. Obrigado aí. Vamos começar a apresentação, então. Como o Alexandre comentou, o nome dessa plataforma que nós vamos conversar aqui hoje é Plantap Intelligence, tá? Intelligence porque é uma inteligência em cima de dados, transformando em informações aí para ajudar o agricultor a tomar cada vez melhores decisões.
Nós estamos falando do agro, mas o mundo vem numa constante transformação nesse momento, né? O pessoal fala mundo VUCA, mas a transformação sempre fez parte de nossas vidas ao longo da história. Se nós pensarmos há muito tempo atrás, eu trago uma brincadeira aqui, lá no tempo da Era das Cavernas, e quando se começaram a pensar na roda, existia uma grande parte das pessoas que estavam naquele momento que falavam assim, para que serve isso? Será que isso algum dia vai ser utilizado? E de uma certa forma, a hora que a gente olha para trás, depois de um longo tempo aí, não dá para imaginar que a gente viveria sem um tipo de ferramenta dessa que foi a roda e tudo que ela proporcionou no nosso dia a dia. E eu falo isso para vocês no sentido de que nós temos que estar com a mente muito aberta nesse momento a todas as novas possibilidades que surgem, porque ela pode não fazer muito sentido no primeiro momento, não é o caso do Plantap, mas a gente rapidamente é envolvido e aquilo vem num objetivo de facilitar e trazer benefício e cada vez mais qualidade de vida para nós. Isso aconteceu ao longo da história em vários momentos. Se nós pegarmos aqui no nosso dia a dia e se pensarmos nas formas de comunicação, num passado a comunicação feita através de mensageiros que evoluiu para carta, o fax que muitos que talvez estejam nos ouvindo nem sabem para que foi utilizado, mas foi uma grande evolução que trouxe velocidade para isso, e na sequência o e-mail, que se tornou uma ferramenta muito utilizada e substituindo praticamente tudo isso que nós tivemos no passado. E quando toda essa transformação começou, a gente não pensava todo o benefício que ela poderia trazer. Na parte de telefonia e comunicação, isso não foi diferente. Telefones de época, logo na sequência, a telefonia pública, que não era acessível a todos. Na sequência, os telefones celulares, os smartphones. E no mundo moderno, a gente praticamente não quer mais só falar. Nós queremos falar e ver a pessoa com quem nós estamos conversando. Então, tudo isso foi possível ao longo do tempo com o digital. Então, isso já vem acontecendo nas nossas vidas, no nosso cotidiano. E no agro não vai ser diferente. Eu pego aqui mais alguns exemplos de transformação de como nós fazemos as coisas. Na palma de nossas mãos hoje, nos celulares, nós temos uma gama de aplicativos que mudaram a forma como as coisas eram feitas. O Uber na parte de locomoção, o iFood na linha de alimentação, as redes sociais que mudaram a forma que a gente interage e tudo muito mais. Empresas tradicionais aí que se relacionavam com o cliente de uma forma, tentando se transformar, e outras empresas que já surgem totalmente digital. E eu faço um destaque aqui para o Waze, né? É um aplicativo de navegação onde o trajeto de uma pessoa ajuda a melhorar o trajeto de outra. E vocês vão ver que isso tem muita conexão com o que nós vamos falar no Plantap daqui a pouco. A experiência de alguns agricultores ajudam outros a terem mais sucesso e vice-versa, né? Trazendo cada vez mais competitividade e mais produtividade para o setor. E quando a gente pensa, tudo isso há pouco tempo não estava nas nossas cabeças, não estava nas nossas mentes, e quando isso chegou num primeiro momento não fazia tanto sentido. Mas logo a maneira tradicional que a gente fazia essas atividades foram esquecidas e isso trouxe muito benefício aí para o nosso dia a dia, né? Ao longo da história, nós vivemos a Revolução Industrial aí, que foi uma grande transformação, e trazendo alguma imagem do agro aqui, nós saímos da parte de trabalhos manuais, na sequência veio a trilhadeira e depois as grandes máquinas. Isso, num primeiro momento, parece que pode tirar trabalho, criar um impacto muito grande naquilo que eu faço, mas pelo contrário, todas essas grandes transformações, o que elas trouxeram foi abundância. Se nós pensarmos no agro, foi um aumento de oferta de alimentos, um aumento na riqueza proporcionada no mundo, porque somente com essa transformação foi possível sair daquela agricultura de subsistência e ir para uma agricultura comercial que gera riqueza no mundo todo e, consequentemente, uma oferta muito maior de empregos e com muito mais qualidade de trabalho. Então, os momentos de transformações são muito importantes. Quando ele chega, muitas vezes, ele nos pega de surpresa, a gente não está tão preparado para entender tudo o que está acontecendo, mas as pessoas que embarcam primeiro e procuram aprender junto com a evolução do momento, geralmente colhem muitos bons frutos e, no final, têm grandes oportunidades. Na sequência, a Revolução Industrial marcou um momento muito importante, mas nós estamos tendo um momento agora que é a Revolução Digital, tudo isso que eu falei para vocês. Já aconteceu em vários negócios ao longo do mundo e está acontecendo nesse momento no agronegócio.
E existem várias formas de transformação digital, mas principalmente no agro, e que também aconteceu nos outros ramos de atividade, uma mudança muito forte que vem acontecendo é que nós vamos trabalhar num ambiente baseado em informações. Então, nós vamos ter cada vez mais acesso a informações, tá? E isso vai permitir uma mudança em como a gente faz a gestão e como a gente aprende, dando muito mais velocidade e muito mais potencial de aprendizado ao longo do tempo, que vai gerar uma era de abundância. Então, quanto mais rápido a gente aprende, quanto mais informações e dados nós temos disponíveis para tomada de decisão no dia a dia, geralmente seu negócio se torna mais competitivo, você se torna mais eficiente e isso proporciona um ambiente muito mais abundante, um ambiente de muito mais oportunidades para todos, né? E saindo um pouquinho dessa parte global, que eu quis fazer uma introdução no sentido de que isso que nós vamos falar aqui hoje não é algo específico do agro, isso está acontecendo nas nossas vidas o tempo inteiro, tudo vai sendo transformado. O que é mais recente é a chegada do digital, que está proporcionando a gente fazer coisas que não eram possíveis num curto espaço de tempo, e a revolução 4.0, que muitos estão chamando, onde a inteligência de dados, a inteligência das coisas, as coisas passam a se conectar e gerar muito mais possibilidades. No agro isso já está acontecendo. Então eu trouxe aqui exemplos de coisas que também não estavam muito no nosso radar num curto espaço de tempo, como telemetria e conectividade nas propriedades rurais. Isso aqui é um exemplo da nossa propriedade aqui no Mato Grosso, já sendo toda coberta por telemetria, e até agosto agora a gente implantando 4G em toda a área. De uma forma geral, estações meteorológicas coletando dados no campo, que a gente fazia de outras formas, sensores. Eu trouxe essa imagem aqui porque quando a gente pensa em sensor, a gente pensa só nas máquinas mais modernas, em toda a tecnologia que está vindo, mas sim, existem possibilidades de adaptação e implantação de sensores nos maquinários que a gente já utiliza na propriedade, e isso proporcionar uma coleta de dados bastante abundante, bastante precisa. E esses dados coletados vão permitir a gente ter visões que em outros momentos era muito difícil de organizar para isso, né? Mapeamentos ou até outras formas de visualizar a nossa propriedade, e num futuro aí com tudo isso funcionando e tal, caminhando para máquinas autônomas e que vão proporcionar uma precisão muito grande. O que isso tudo aqui vai mudar na maneira como a gente faz as coisas? A gente acredita que o grande impacto que vai trazer e a competitividade do setor, do agronegócio como um todo, vai estar muito relacionada à mudança da gestão. Então, com a chegada do digital, com todos esses dados que já existiam, tá? Isso não está sendo inventado agora, isso já existia durante as safras nas propriedades. Isso vai possibilitar um melhor uso dos dados, transformar esses dados em informações realmente aplicáveis e que vão melhorar a nossa gestão da propriedade, a nossa tomada de decisão e, consequentemente, vão nos tornar mais competitivos. Tá? Que isso é muito importante para a sustentabilidade das nossas atividades. Num primeiro momento, quanto mais eficiente você fica, traz renda para o teu bolso. Num segundo momento, isso te mantém no mercado e também gera uma comida mais barata para o consumidor na ponta. E esse é o novo conceito de mundo, onde todos ganham com a eficiência e com o melhor uso das informações. Eu trazendo para o Plantap aqui agora, que é uma plataforma, como eu comentei com vocês, que ajuda na tomada de decisão em relação a cultivar, eu queria trazer o cenário do agricultor, tá? Nesse momento. Eu trouxe uma foto aqui ilustrativa, mas é dessa forma que o agricultor se vê ao longo das safras. Existem N empresas de genética que trabalham na linha de melhoramento ao longo do tempo aí, para trazer cultivares produtivas, com resistências, e todas elas vêm para o mercado com um conceito de trazer a melhor cultivar para que eu produza cada vez mais na minha situação. Mas o agricultor, na hora de tomar a decisão, ele não detém todas as informações que ele precisaria para saber qual é a melhor para a realidade dele. Nem sempre o que é melhor para um agricultor vai ser o que é melhor para outro. Tá? E às vezes acontece também da gente, por falta de informação, não conhecer todas as oportunidades que existem no mercado. Então, quais são as melhores cultivares a eu plantar na minha propriedade?
Isso no passado era muito mais simples. Existia um número de cultivares muito menor, as cultivares ficavam no mercado por um maior tempo e o agricultor tinha tempo de aprender com as experiências dentro da sua propriedade. No momento atual, com toda essa competitividade do agronegócio, com toda essa pujança do melhoramento genético, mais de 150 cultivares são registrados para lançamentos em cada safra. Isso pensando em soja, tá? Mas não é diferente nas outras culturas, no milho, no algodão, e isso tudo gera uma grande dúvida para o agricultor, né? Então, antes ele tinha um universo muito pequeno de variáveis para tomar decisão em relação a cultivar, e hoje, devido à oferta, que é muito positiva, porque traz possibilidades que antes não existiam, mas também traz a dificuldade de saber o que é melhor para a sua realidade e o que realmente vai te trazer resultado. A mesma coisa acontece na linha das tecnologias, né? Num passado não muito recente, nós tínhamos uma única tecnologia, que era a soja convencional, na sequência veio a soja RR, a soja intacta, e tem 3 novas tecnologias se propondo a vir para o mercado nesse momento, né? Com lançamentos aí para os próximos anos. Então, qual é a melhor tecnologia? Qual a melhor cultivar para a minha situação? O agricultor, diante desse dilema, como é que ele tomava a decisão até então? Na maneira tradicional, vamos assim dizer, né? Como é que ele tomava a decisão em relação a qual a melhor cultivar para ele utilizar? Participando de eventos, dia de campo, feira, correndo atrás de informação. O agricultor é sempre muito interessado, é sempre muito curioso, então ele sempre está participando e buscando informações. Nas relações comerciais que existem, as empresas e os consultores e os vendedores levando esta informação até o agricultor e explicando o porquê dele entrar nessas novas cultivares e novas tecnologias. Nas relações, eu trago aqui a imagem do chimarrão, que representa as relações do dia a dia, nossos amigos, as pessoas que a gente confia, e a gente busca muita informação para tomada de decisão junto a essa gama de pessoas e junto às nossas experiências, né? Pensando no agricultor especificamente, a produtividade que ele teve na fazenda dele, na safra anterior ou em algum momento, se torna algo muito, muito palpável para ele tomar a decisão em relação ao que ele vai plantar na próxima safra. Qual que é o desafio de tudo isso ou o problema? Com esta forma, você não consegue ter acesso a muitas informações. O compartilhamento ele é limitado, então você tem um grupo de pessoas que você conhece, você participa de alguns eventos, você tem as empresas que te visitam, você tem as experiências que você teve na sua produtividade, mas ela não representa todas as situações possíveis e no final das contas o agricultor acaba tomando decisão, mas sem ter todas as variáveis. Então é uma decisão que veio funcionando até então, mas ela acaba não explorando todo o potencial que existe. Por quê? Porque ele não tem o conjunto de informações disponíveis no momento que ele vai tomar a decisão. E é nesse ambiente que nós criamos o Plantap. Então, o Grupo Ato, ele tem uma empresa de produção de semente como negócio, nós somos agricultores, nós fazemos pecuária e temos agora, mais recente, uma empresa de digital, né, que é a Ato Intelligence, que é a empresa dona dessa plataforma do Plantap. Então, nós usamos toda a expertise dessas empresas ao longo do tempo, entendemos a necessidade e a dificuldade do agricultor em tomar decisão, usamos a expertise da nossa área agrícola para entender que tipo de visão e que tipo de informação era importante para estar acessível no momento do planejamento, para que as decisões fossem mais assertivas, e transformamos isso com a possibilidade que o digital trouxe numa grande plataforma que tem como objetivo ajudar o agricultor a tomar cada vez melhores decisões. Então, é o compartilhamento de experiências através de uma plataforma digital que gera uma possibilidade inimaginável num passado muito recente para que o agricultor fique empoderado e tome decisões baseadas em dados e consiga, assim, explorar de verdade todo o potencial que esse melhoramento genético que está aí proporciona, tá? Então, o Plantap ele surgiu dentro desse ambiente. Então, na prática, a gente está falando que surgiu, o Plantap foi lançado em setembro, mas ele já está muito grande, tá? Já são mais de 7 milhões de hectares
cadastrados no Plantap ao longo das últimas 4 safras. Aí. Hoje ele contempla as culturas da soja, do milho e do algodão. Ele nasceu com soja, mas na sequência essas outras culturas já vieram e estão crescendo bastante dentro da plataforma. Nós já temos mais de 1.800 agricultores utilizando essa plataforma, são mais de 15 estados representados, mais de 300 cidades. E para vocês entenderem a variabilidade que existe de ambiente, só em soja nós temos mais de 380 cultivares cadastradas no Plantap nesse momento, com resultados para serem analisados. Em milho, mais de 300 híbridos, e em algodão, mais de 20 cultivares. Então, é um ambiente de análise para o agricultor tomar decisão que nunca existiu até a chegada do Plantap. Então, conforme foi com aquelas outras plataformas digitais que mudaram a forma de se fazer atividades tradicionais, o Plantap chega nesse momento como uma ferramenta nova, uma plataforma que vai possibilitar o agricultor fazer a escolha de cultivares de maneira muito mais assertiva e, consequentemente, produzir cada vez mais e ser cada vez mais competitivo, né? Então, para vocês entenderem como funciona, existe um site hoje que chama meuplantap.com, tá? Depois vocês podem entrar lá e explorar esse site, que ele vai falar muito sobre o Plantap. Nesse site o agricultor entra e se cadastra a participar da plataforma e já começa a navegar. Existe também um aplicativo, tá, pessoal? Eu peço para o pessoal do Notícias Agrícolas aí subir o QR Code na tela, que se vocês apontarem a câmera do smartphone aí, ele já vai levar vocês para a loja da Apple e da Google aí, para poder baixar os aplicativos do Plantap, e esse aplicativo ele vai facilitar o cadastramento de dados, vai facilitar toda a sua interação com o Plantap. Então existe um ambiente web para você fazer as suas análises, e agora no forno aí, saindo em primeira mão para vocês aí que estão assistindo o nosso webinar no Notícias Agrícolas, um aplicativo para facilitar o dia a dia do agricultor, para ele conseguir colocar os seus resultados no Plantap de maneira muito mais simples e muito mais rápida, tá? Então o agricultor se cadastra nessa plataforma ou nesse aplicativo, né, através do site ou do aplicativo, como eu comentei com vocês, e ao fazer isso e cadastrar os seus resultados de safra, existem algumas descobertas, algumas respostas que o Plantap já entrega de cara para ele, tá? E quais são essas descobertas? São dúvidas que estão no dia a dia do agricultor na hora de escolher qual cultivar plantar. Por exemplo, quais as melhores cultivares na região que eu planto? Porque existe um universo imenso de cultivar. E alguém traz uma informação para mim e fala assim, plante essa cultivar. Mas quais são as melhores de fato na região que eu estou? As novas cultivares que estão chegando no momento agora, como é que está a performance desses materiais? Eles são melhores do que os materiais que eu planto hoje atualmente ou não? Isso o Plantap ajuda você a saber. Em qual população de plantas, por exemplo, eu consigo ter as melhores produtividades? Por mais que a pesquisa e os obtentores trabalhem muito para trazer um posicionamento para o campo, quando a cultivar chega, esse posicionamento ele não reflete todas as situações que existem. E à medida que as cultivares vão sendo utilizadas no campo, isso vai sendo refinado. E aí, a hora que você consegue fazer esse refinamento de população, de época de plantio, de outros fatores, você consegue explorar todo o potencial genético de produtividade que aquela cultivar proporciona. E no Plantap fica acessível essa informação. Você consegue ver qual é a população de plantas na sua região, no seu tipo de solo, que essa cultivar tem as maiores produtividades. Isso você consegue enxergar por época de plantio, porque tem uma interferência imensa. A gente percebe hoje que as cultivares têm um potencial muito parecido, mas que esse posicionamento de época de plantio, de população de planta, de tipo de solo que ela mais se adapta, se você consegue acertar, ele aumenta muito a possibilidade de produtividade naquele material. E tem uma coisa muito bacana no Plantap também, que é uma descoberta. A gente sempre tem dúvidas, né? Por exemplo, nós estamos saindo de uma safra aqui, com exceção do Rio Grande do Sul, que infelizmente foi acometido por um fator climático, que de uma maneira geral a produtividade foi muito boa. A maioria dos agricultores aí conseguiram produzir muito bem. E aí às vezes você olha para a safra passada e fica muito contente com a produtividade que você teve esse ano. Mas aí, como é que foi a minha região? Será que o que eu ganhei de produtividade foi maior ou menor do que a evolução da região? Como é que eu estou em relação aos demais agricultores que plantam nessa mesma região que eu? E o Plantap te mostra isso numa maneira divertida, num ranking, você consegue ver em que posição você está
na produtividade média daquela região e te mostra se as suas decisões estão te levando a ser mais competitivo ou não, né? Então tudo isso está já disponível no Plantap, para quem entrar, cadastrar os seus resultados, já consegue ter todas essas respostas, tá? Uma outra coisa que vem em breve no Plantap, eu trago aqui como novidade, é um ambiente de caracterização. Vocês vão ver lá dentro que tem muitas informações, muitos filtros, mas nós vamos estar trazendo agora um ambiente onde essa gama de cultivares que existem, elas vão estar classificadas quanto à resistência a nematóide, resistência a doenças, que hoje existem inúmeros cultivares e é difícil você conseguir lembrar de todas as características que esses materiais têm. E no Plantap você vai ter isso muito acessível e também vai conseguir selecionar o ambiente onde existia a pressão, por exemplo, de nematóides e entender a performance das cultivares em cima desse tipo de ambiente. Quais são as cultivares realmente que se destacaram? Isso está no forno aí em desenvolvimento pelo nosso time e em breve vai estar disponível para os agricultores que participam do Plantap, tá, pessoal? Ou seja, é aquilo que a gente vinha comentando, um ambiente de tomada de decisão baseado em dados, ou seja, pega tudo aquilo que a gente fazia, as informações que são geradas nas propriedades, com as experiências dos agricultores, tudo, e deixa disponível de maneira organizada, transformada em informação aplicável para o momento que você vai tomar a decisão. E uma diferença muito interessante do Plantap, eu acho que um benefício muito grande, que ele é extremamente acessível para todos os agricultores. Essa plataforma é extremamente simples, tá? Ela gera um alto impacto na produtividade, mas ela é extremamente simples. O agricultor não precisa de ter programador, não tem parametrização, não tem servidor, nada que complica a vida dele e que às vezes dificulta a participação. Basta ele ter um computador, um celular e um acesso à internet que ele já está apto a entrar no Plantap e cadastrar os seus resultados e ter acesso a todo esse universo de informações que nós falamos até então, tá? Estou chegando no final aqui e a gente vai daqui a pouco navegar na plataforma para vocês verem tudo isso na prática, ver todo o valor que o Plantap tem condição de entregar. O que eu gostaria de trazer para vocês aqui? Nós estamos falando de compartilhamento, né? De informações, onde você coloca os seus dados e, consequentemente, passa a ter acesso a informações estratégicas. O Plantap, quando o agricultor participa e faz o compartilhamento dos seus resultados de safra, ele faz isso de maneira a manter a sua privacidade, ou seja, ninguém consegue ver o dado do outro agricultor de maneira identificada. Então, quando você cadastra os seus resultados de safra, você enxerga a sua propriedade de maneira identificada, mas as demais propriedades, você enxerga elas dentro de um grande banco de dados que te traz a informação que você precisa para tomar a decisão, mas nunca traz a informação de quem é o proprietário daquela fazenda ou daquele resultado em si. Então, isso gera um ambiente de muita tranquilidade para que o agricultor compartilhe as suas informações com muita verdade, os dados são extremamente confiáveis, tá? Essa plataforma que eu falei para vocês, já com 7 milhões de hectares, existem algoritmos por trás que ajudam a não ter erro no input de dados e que ajudam a entender se existe algum ponto fora da curva e aquilo não vai para a base de dados enquanto não passa por uma validação. Então, a precisão das informações que estão no Plantap é muito grande e realmente são muito úteis para o agricultor. Um outro ponto muito bacana para o agricultor é que todo esse benefício que nós falamos até então é uma plataforma uma plataforma totalmente gratuita. Então o agricultor não paga nada para participar do Plantap hoje. Basta ele entrar, se cadastrar, inserir os seus resultados de safra e ele está pronto para navegar nessa plataforma, tá? Chegando aqui no finalzinho da apresentação, ao colocar os seus dados, o agricultor passa a ter acesso a 3 ambientes, tá, pessoal? A minha propriedade, que é os resultados da fazenda dele, aqui tem um ganho muito interessante. É claro que existem diferentes níveis hoje de gestão e organização dentro da realidade do agronegócio, mas o que a gente percebe é que a maioria tem muita dificuldade em utilizar os dados no momento. Ele tem os dados até, mas está organizado numa planilha ou está organizado num caderno, muitas vezes na cabeça, e no momento que ele vai usar aqueles dados para tomar as decisões dele, ele não consegue conectar todas as informações. Então, ao participar do Plantap, existe um ambiente que chama Minha Propriedade, onde você tem gestão dos seus
históricos. Então, seus dados são transformados em visões e informações da sua propriedade. Então, o primeiro ganho ao entrar no Plantap é que você recebe gratuitamente, sem nenhum investimento, um software, vamos falar assim, para fazer gestão dos resultados da sua propriedade. Vou mostrar isso para vocês daqui a pouco. A hora que você insere resultado das suas propriedades, após passar por validação, os seus dados vão para o banco de dados da região e você ganha um acesso a visões da sua região. Então, além de enxergar os seus resultados, você passa a enxergar resultados dos agricultores que estão naquela mesma região que você está. A gente organizou isso com uma região sendo até 5 municípios em volta do município que você planta. Então, isso vira um grande banco de dados. É como se a sua fazenda crescesse. Um agricultor que planta uma área X, ele consegue ter acesso à experiência de uma área muito maior, que são todos os agricultores daquela região onde ele está localizado, que se cadastraram no Plantap. Então, é como se ele plantasse uma fazenda muito maior e tivesse acesso a essa informação para tomar a decisão da próxima safra. E um terceiro ambiente, que é o ambiente de análise comparativa, que é o benchmarking, né? Onde você compara os seus resultados com os demais agricultores, como eu falei, mantendo a privacidade, né? Mas permite você entender se a sua tomada de decisão está te levando a ser mais competitivo ou não, né? Então, esses são os 3 ambientes disponíveis no Plantap hoje para quem participa, e dentro de cada ambiente tem N visões lá, cada uma com um objetivo específico para a navegação dos agricultores, tá bom? Eu vou fechando aqui estão as nossas redes sociais, eu convido vocês, nós estamos no Facebook, no LinkedIn, no Instagram, no YouTube, eu convido vocês a conhecer e seguir as redes aí, que lá vão estar várias novidades do Plantap, e eu vou nesse momento para o site da plataforma, para que todo mundo... Ô Marcelo, por favor, Alexandre. Desculpa te interromper, mas só para a gente frisar bem, porque o Sidney Paulo, lá de Canoinhas, Santa Catarina, ele deve ter perdido o início da palestra, ele está perguntando como ele acessa e como ele faz o cadastro. Vamos dar o caminho das pedras aí para ele? Vamos sim. Obrigado aí, Sidney, pela pergunta e pela participação. Hoje o acesso à plataforma, existem 2 formas. Tem um site, tá? Que é www.meuplantap.com. E tem um aplicativo, eu peço para o pessoal do Notícias Agrícolas subir de novo o QR Code aí na tela, se for possível, que se vocês apontarem a câmera do smartphone para esse QR Code, ele vai levar vocês para as lojas de aplicativo da Apple e da Google, de acordo com o celular que você tiver, e você pode baixar o aplicativo do Plantap para fazer o seu cadastro. Então, as 2 formas de acessar o Plantap hoje é no site www.meuplantap.com e no aplicativo, que também vocês podem procurar nas lojas lá, se não conseguir aí baixar com o QR Code, procurar por Plantap. Vai estar disponível lá para vocês baixarem esses aplicativos, viu? Obrigado aí, viu, Alexandre? Muito bem. Bom, vamos dar sequência então? Vamos lá. Eu fiz uma explicação para vocês aqui de maneira teórica do Plantap, para vocês conseguirem entender por que ele foi criado e qual o poder de transformação que ele pode trazer para a nossa tomada de decisão e quanto pode fazer que isso seja mais assertivo e traga mais produtividade. Mas agora vamos para a prática nisso, né? Como é que o agricultor que se cadastra no Plantap, ele vê isso no dia a dia? Então, na minha tela aqui nesse momento, vocês estão vendo a tela de boas-vindas do Plantap. Eu entrei aqui no dado de um agricultor demonstrativo, tá? É claro que eu não vou identificar ninguém. Os dados são reais, mas estão descaracterizados para que não exponha de forma nenhuma alguma informação que não deva, né? E aqui o agricultor, após inserir os resultados de safra dele, igual eu falei, essa é a base. Você se cadastra, lança os seus resultados de safra, é muito simples, vou dar até um clique aqui para vocês verem. Você entra em resultados de safra, ele vai pedir a cultura, como eu falei, tem algodão, milho e soja no Plantap, você escolhe, por exemplo, soja, qual safra você quer cadastrar. Então aqui tem outra coisa muito bacana, por exemplo, você que está entrando no Plantap nesse momento e vai cadastrar a sua safra, se você tem os dados e quer lançar todo o seu histórico retroativo, você pode fazer que isso vai ficar disponível no Plantap para que você tenha uma navegação facilitada em cima desses dados. Você escolhe a safra, por exemplo, a 19/20, que é a última que acabou de ser colhida agora, né? Tipo de safra, primeira ou segunda, isso aqui é mais no milho, né? Soja é todo primeira safra. E ao fazer isso, você clica em adicionar e ele vai te pedir alguns dados aqui que você vai imputar. Mas é algo muito simples, relacionado a qual cultivar você plantou, a área dela, data de plantio,
população de plantas que ficou estabelecida, bem como a data de colheita e a produtividade que você obteve. Então, ao fazer isso, você cadastrando a sua propriedade, como eu falei, os resultados passam por validação, é algo que a gente tem trabalhado muito forte, é a segurança da plataforma, tanto para os usuários que se cadastram, quanto para que os dados sejam realmente dados muito precisos, tá? Então, a gente tem trabalhado muito forte nisso. Após os seus dados passar pela validação, você passa a ter acesso a visões. E aí, essas visões são naqueles ambientes que eu comentei. Então, eu vou escolher a cultura da soja como exemplo hoje, mas tem o milho, tem o algodão, que também pode ser analisado. Vou trabalhar com soja aqui, ó. Escolho a cultura da soja e tenho acesso aos 3 ambientes que eu citei lá atrás na apresentação, né? Para vocês, a minha propriedade, onde eu faço gestão do meu histórico, a minha região, onde eu tenho acesso a todos os resultados que os agricultores da região que eu estou situado estão tendo, e isso é como se a minha fazenda crescesse, para me tomar decisão em cima da experiência dos demais agricultores, né? E o benchmark para me comparar. Quando eu falei do Waze lá atrás na minha apresentação, eu não sei se todos capturaram, e muita gente pode ser que tenha entrado depois aí, o conceito aqui é o seguinte, pessoal. Falei, ninguém paga nada para poder entrar no Plantap. Então, como é que funciona? O grande ganho está com o aprendizado que é gerado com os dados que são inseridos. Então, quando eu coloco a minha informação, eu estou contribuindo para o crescimento da plataforma, eu estou enriquecendo ela, e como contrapartida disso, eu tenho acesso a informações que eu não teria se eu não participasse. E aqui, pessoal, eu gostaria de fazer um alerta aqui, um ponto. Existem algumas pessoas ainda, até pela questão de ser novo, essa questão de compartilhar dados e tal, e que acabam tendo receio. Mas será que se eu vou colocar meu dado lá e esse dado não vai ser usado de maneira inadequada ou contra mim? É claro que isso é uma preocupação que tem que existir, você tem que escolher bem com quem você participa, quais são as empresas e qual o propósito que aquilo está aparecendo. Mas hoje no Plantap em si, eu gostaria de lembrar que você compartilha sem que ninguém tenha acesso à sua informação de maneira identificada. É um compartilhamento sigiloso, vamos assim dizer, né? Então os seus dados vão para uma grande base, mas sem a identificação. Então, quando eu falei do Waze, é o seguinte, em várias coisas que a gente faz no dia a dia, no Waze, no WhatsApp, no Facebook, nós estamos compartilhando dados, nós estamos compartilhando as nossas informações. E por que muitas vezes a gente faz isso e nem presta atenção? Porque aquilo está trazendo benefícios para nós. E é o conceito do Plantap. Você coloca as suas informações, você tem um grande benefício, um benefício magnífico com os dados que você não teria acesso se você não tivesse nessa plataforma. Então, para cada tipo de agricultor, o valor está em um local. Por exemplo, eu falei para vocês que tem mais de 7 milhões de hectares na plataforma. Tem regiões que têm muitos dados, tem outros que estão começando, tem menos dados. Então, se a sua região ainda tem pouco dado, tem muito valor aqui, ó, dentro da gestão da minha propriedade. Você já ganha nesse ambiente aqui uma gestão dos seus dados de maneira organizada. Vocês vão ver que legal. Aí, à medida que vão entrando mais agricultores, a região vai crescendo e aí você passa a ganhar também com esse ambiente. Então, é algo contínuo e a gente corre o risco, como usuário de várias tecnologias no dia a dia, esperar para que aquilo fique pronto, perfeito, como a gente imaginava que deveria ser, para entrar. E na prática, pessoal, nesse novo mundo as coisas se transformam muito rápida. Então quem entra primeiro aprende junto com o desenvolvimento e acaba se beneficiando, tendo mais produtividade, tendo mais competitividade. Então o Plantap é o seguinte, a sua experiência ajuda que outras pessoas aprendam e tomem melhores decisões e a experiência de outras pessoas te ajuda a tomar cada vez melhores decisões. E vamos para a prática. Dentro de minha... Marcelo, vai lá, Alexandre. Tem perguntas chegando aqui, só queria lembrar o pessoal que para mandar para a gente o nome completo, ou pelo menos o nome e sobrenome, e a localização, a cidade que eles estão fazendo a pergunta, até para facilitar aí a nossa comparação, enfim, se você quiser fazer alguma demonstração para eles. Mas enfim, já temos algumas perguntas chegando, como por exemplo a do Gustavo. O Gustavo, ele quer saber sobre a plataforma, quanto tempo ela já está no ar. Imagino que para saber qual é a base de dados, enfim, que ele vai ter aí à disposição dele, né? Excelente pergunta, obrigado aí, viu, Gustavo? A plataforma é muito nova,
ela vem sendo concebida já há um bom tempo, a gente discutindo e preparando isso, aprendendo para já lançar algo realmente muito robusto, mas o lançamento oficial do PlantUp foi em setembro. Ele foi lançado em setembro de 2019, tá? Então aí nós não completamos nem um ano ainda de aniversário como PlantUp, e nós estamos muito contentes, porque nesse momento já são mais de 7 milhões de hectares cadastrados na plataforma para poder ser analisado pelos agricultores. Esses dados hoje, de uma maneira geral, estão mais concentrados no Cerrado brasileiro, que foi onde a plataforma foi lançada primeiro, e na sequência a gente preparou ela e disponibilizou para o sul do Brasil, e agora mais recente para o Paraguai. Então, cada região tem uma quantidade de dados diferente, como eu comentei para vocês. E aí eu convido vocês, entrem, eu tenho certeza que vocês vão gostar do que ela vai disponibilizar, e convidem os teus amigos agricultores que não estão nos ouvindo aqui nesse momento para poder conhecer, porque quanto mais gente participa da plataforma, mais precisa é a resposta que ela entrega, tá? Esse é o conceito do PlantUp. Marcelo, tem mais pergunta aqui, vamos lá. Da Marcela Nunes de Freitas, ela é de Uberlândia, lá em Minas Gerais. Prezado Marcelo, como ocorre a validação dos dados quando o produtor insere a informação? E ela parabeniza aí o Grupo Ato pela iniciativa. Obrigado pela pergunta. Marcela, esse foi um ponto que a gente se preocupou muito desde o lançamento da plataforma, que esses dados realmente fossem dados muito confiáveis, porque é a primeira coisa para fazer sentido. A base tem que crescer, porque quanto mais dados, melhor, e os dados têm que ser confiáveis. Então, a gente usou todo o nosso conhecimento tecnológico, o nosso conhecimento agrícola, para desenvolver algoritmos, tá? Que validam desde que se aquela pessoa que está cadastrando na plataforma ele é um agricultor, quanto se aqueles dados que estão sendo imputados são dados realmente corretos. Então, existem algoritmos por trás que, durante o cadastramento, ele evita erro do agricultor. Às vezes, digitar alguma coisa errada, alguma coisa, ele bloqueia coisas muito fora, ele não deixa. Então, se, por exemplo, uma produtividade de uma cultivar estiver muito fora de um histórico, de uma normalidade, de um coeficiente de variação que existe lá, o agricultor não consegue lançar sem acessar a plataforma. Então, assim, quando é algo muito fora, o aplicativo bloqueia. Quando é algo dentro de uma variação, mas que sai de um coeficiente médio, o algoritmo pergunta para ele, esse dado está um pouco fora do que acontece realmente. Você tem certeza que a informação está correta? Então, assim, a gente tomou cuidados na entrada dos dados, e depois tem toda uma etapa de auditoria e validação que a gente faz nesse momento, que faz uma revisão disso, entendeu? Então, para você ter ideia, esses 7 milhões de hectares que estão na plataforma nesse momento, lógico que o objetivo não é fazer isso continuamente em tudo, a plataforma felizmente está crescendo bastante, mas 100% foi auditado, conversado, a nossa equipe conversou com o agricultor. Então nós tomamos muito esse cuidado na entrada da plataforma no mercado, e aí estamos desenvolvendo tecnologias para que de forma digital, rápida e segura, essa validação continue sendo feita em todas as outras regiões que o PlantUp for crescendo, tá, Marcelo? Muito Obrigado bem. pela pergunta, porque realmente é um ponto muito importante, tá? Muito importante. Tem uma pergunta também do Adelson, ele é de Diamantino, lá no Mato Grosso. Ele quer saber, baseado em que foram divididas as micro-regiões, baseado em que vocês dividem as micro-regiões, Marcelo? Obrigado aí, Adelson, tá aí no Mato Grosso com a gente, né? Inclusive, nós vamos, na demonstração prática aqui, nós vamos mostrar dados de uma região perto da tua aí, nós vamos mostrar dados de Campo Novo aí, e que engloba essa macro-região. O conceito de divisão de região hoje é até 5 municípios, tá? Municípios em volta do município que o agricultor tem a propriedade. Então, ele pode ver o município que ele está e até mais 5 municípios em torno daquele. E aí ele tem opções de ver esse conjunto de dados ou de filtrar especificamente municípios que ele gostaria. Isso pensando em região, tá? Mas vocês vão ver dentro da plataforma que, além da questão de região, tem outros filtros, tipo textura de solo, que pode ser uma coisa que preocupa ele, porque dentro da mesma região tem uma variação de textura de solo, dentro da mesma propriedade tem isso. Então, a plataforma permite você selecionar o ambiente também, além da região, para que a informação represente a sua propriedade, tá, Adel? Muito bem. Tem mais uma aqui do Gustavo de Balsas, lá no Maranhão. Ele quer saber se na plataforma tem a opção de inserir dados pluviométricos.
Oh, boa pergunta, viu, Gustavo? Existem outras coisas que não estão na plataforma hoje, além de pluviometria, que a gente vem discutindo, sabe? Num primeiro momento, no lançamento da plataforma, nós cuidamos para pedir o mínimo possível de informação, para não sobrecarregar o agricultor e dificultar a entrada dele, tá? Então a gente trabalhou no simples e de alto impacto. E na parte de pluviometria em si, eu queria te responder em duas linhas. Hoje ela não está no Plantap, tá? Mas isso não diminui a confiabilidade dos dados. Por quê? Porque você vai ver que as regiões, principalmente quando vão crescendo e tendo muitos dados, o agricultor, primeiro, ele sabe como foi aquela safra pluviométrica na região dele, quando ele está analisando. Então, se a produtividade média da safra não estiver muito boa, ou estiver muito boa, ele sabe como foi. E essa questão de quanto choveu, ela é para todas as cultivares. Então, você vai ver que existe uma separação por representatividade que, de uma certa forma, ela neutraliza isso aí e permite uma boa análise. E o que nós estamos trabalhando nesse momento é testando tecnologias, tá? Inclusive estamos testando dentro da nossa propriedade aqui no Mato Grosso, para que essas informações pluviométricas entrem de maneira automática na plataforma, sem a necessidade que o agricultor digite input. Porque nós somos agricultores e sabemos a dificuldade de você fazer essa coleta dos pluviômetros e de que isso seja realmente representativo da tua propriedade. Então nós estamos trabalhando uma linha de dados que o agricultor imputa e outra que a gente pretende embutir na plataforma através de outras tecnologias, tá? Muito bem. Bom, então fica o convite para que as pessoas mandem suas dúvidas. Agora o Marcelo vai fazer aquela parte prática que ele prometeu para a gente e à medida que as dúvidas forem surgindo aqui, a gente vai repassando para você, Marcelo. Obrigado, Alexandre. Vamos lá. Então, pensando em minha propriedade, onde eu faço gestão do meu histórico, cada botãozinho desse aqui é uma tela diferente. Eu não vou navegar em todos eles aqui hoje, até gostaria, tá? E faço o convite aí para quem quiser conhecer mais, entre no site do Plantap e nos chame no chat. Nós temos uma equipe à disposição aí, que pode fazer reuniões com vocês e conversar sobre o assunto e tirar outras dúvidas da plataforma. Mas eu escolhi algumas telas aqui da plataforma que eu entendo que representam bem o conjunto de informações que o Plantap entrega para demonstrar para vocês. Então, pensando na minha propriedade, uma tela que o pessoal gosta muito é essa aqui de meus resultados, tá? Eu vou expandir ela aqui para vocês terem acesso a ela. Então, o agricultor lançou os dados dele na plataforma, ele recebe um BI de acesso à informação, que essa tela é um resumo da propriedade dele. Antes de eu começar a explicar o que cada gráfico representa, cada tabela representa, eu queria dar uma dica importante aqui de navegação para vocês depois, para vocês nesse momento. Do lado direito da tela, nós temos um botão aqui com vários filtros. Então tem um filtro de safra, ó. Esse agricultor, por exemplo, aqui, ele tem cadastro apesar da plataforma ter sido lançada em setembro de 2019, ele lançou resultados retroativos. Então ele tem resultado desde a safra 2016-17 até 19-20. Então ele pode ver todas as safras juntos, que é o que está na tela, ou fazer o filtro de uma única safra, por exemplo, aqui, ó. Vou filtrar a 19-20, que é a última que foi colhida e ele já cadastrou os dados. Ele tem aqui uma possibilidade de filtrar por estado a propriedade dele, no caso esse agricultor planta em Goiás e no Mato Grosso. Ó. Então o que acontece? Ele pode ver tudo unificado ou separado, né? Ele tem a opção de filtrar por cidade, ó. Ele tem área em Campo Novo dos Parecidos, no Mato Grosso, e em Jataí, em Goiás. Então eu vou filtrar aqui, por exemplo, a cidade de Campo Novo dos Parecidos, tá? Ele quer ver só o resultado dele lá. Então, a cada filtro que ele vai fazendo aqui, ele tem textura de solo, ele tem cultivares, ele tem irrigado e sequeiro, intervalo de plantios, tem muitos filtros aqui que ficam disponíveis em todas as telas do Plantap, tá? Mas a cada filtro que ele faz, ele reorganiza a visão para o agricultor analisar. E no lado esquerdo da tela, ele tem aquele menu do início que eu mostrei para vocês lá de minha propriedade, minha região e análise comparativa, disponível para você mudar de ambiente e fazer as suas análises. Então eu vou abrir aqui, vou deixar todas as safras, tá? Para mostrar para vocês que bacana que fica a informação. Então isso aqui, ó, está filtrado somente a cidade de Campo Novo, como eu falei, esse agricultor planta em 2 locais. E ao longo das 4 safras, ele plantou 6.200 hectares de soja, tá? Nós estamos falando de soja nesse momento aqui, nessa região, que representam 44 talhões. A produtividade média dele foi 54,8, o talhão com menor produtividade 48,3 e com maior produtividade média, tá? 61,3. Na tabela da esquerda, ele tem uma relação das cultivares que ele plantou, tá?
a área que ele plantou de cada cultivar e quanto isso representava na área total dele, bem como a produtividade média que ele obteve na cultivar. Isso aqui já tem algo muito bacana, porque assim, as safras vão passando e se esses dados não estão visíveis, você não consegue de fato utilizar nem o teu histórico para sua tomada de decisão, porque você vai esquecendo, você lembra de um dado ou outro pontualmente e o Plantap organiza e deixa isso aqui visível. Então, se o agricultor quiser vir aqui e falar assim, ó, o que eu plantei na safra 2000, vamos pegar um exemplo aqui, o que eu plantei na safra 2017-18 em Campo Novo, ó. Ele faz o filtro aqui, o gráfico já reorganiza, ó, ele plantou 1.550 hectares, 11 talhões, produziu 55 e essas são as cultivares que ele plantou. A produtividade média dessa cultivar ó, foi 57,4, dessa 56,3 e a média total que ele teve naquela safra. Ou seja, o histórico dele fica na palma da mão. Tá? Mesmo que ele já tenha os dados, o que acontece aqui? Fica disponível para uso. Isso que a gente fala de transformar dados em informações aplicáveis, tá? Porque só é informação aplicável se estiver disponível e visível no momento que você precisa, né? Senão ele é um dado lá guardado em algum lugar. E isso é o que o digital está nos proporcionando nesse momento, permitindo você usar todos aqueles dados que eram gerados que antes era muito difícil, né? Então aqui, aí se ele quer ver em qual talhão, em qual fazenda ele plantou, vamos supor que ele tenha mais de uma fazenda, 8372 a cultivar, ele plantou em Campo Novo dos Parecis, na fazenda Intelligence e nos talhões 5, 6, 4, a área que ele plantou em cada talhão e a produtividade daquele talhão. Ou seja, a fazenda fica na palma da mão, pessoal, para qualquer tomada de decisão, para qualquer consulta de histórico e tudo mais. Logo abaixo aqui, essas mesmas cultivares que estão em cima, representadas por produtividade, elas estão organizadas demonstrando o ciclo que ela deu na propriedade dele, seja o ciclo após plantio, o ciclo após emergência. E o que é bacana? Isso é uma grande dúvida, porque o agricultor, em muitas regiões, ele quer fazer 2 safras, então o ciclo é muito importante para ele fazer o planejamento dele, né? E em outras regiões, ou em todas as regiões, ele precisa de escalonar o plantio de cultivares com ciclos distintos. Para quê? Para que a colheita dele não chegue tudo ao mesmo tempo. Então aqui você fica, mesmo com aquelas informações de mais tempo, que às vezes você não lembra, você consegue lembrar uma ou outra mais próxima, fica aqui disponível para você consultar o ciclo que a cultivar deu na sua propriedade, tá? Eu vou abrir o filtro aqui um pouco para que fique mais interessante as visões dos outros gráficos. Eu vou pôr todas as safras aqui. Do lado direito aqui ele tem uma organização da produtividade dele média por tecnologia. Ó. Nas cultivares RR ele plantou 1.430 hectares e colheu 55,9. Enquanto na Zipro ele plantou 4.770 e colheu 54,4. Então, se ele quiser saber quais são as Zipros que eu plantei, é uma outra dica aqui também no BI, tá? Que serve para todas as telas. Você clicando nas barras, ele funciona como filtro e redefine toda a navegabilidade aqui. Então, ele seleciona aqui e vê as cultivares Zipro que ele plantou naquela fazenda, daquela forma. E ele pode fazer isso combinando cliques. Por exemplo, se ele quiser saber, o próximo gráfico aqui é de época de plantio. Ó. Se ele quiser saber aqui, ó, quais as cultivares Zipro que ele plantou de 1º de outubro a 15 de outubro, então ele já clicou em IPRO, ele seleciona o Ctrl do teclado e vem aqui, clica nas barras, ó. Tudo vai sendo redesenhado. Então a informação fica muito acessível para o agricultor tomar decisão, tá, pessoal? Como eu já falei para vocês, esse gráfico aqui representa a produtividade por época de plantio. Então, ó, esse agricultor, de uma maneira geral, o bloco de produtividade média dele do que ele planta mais cedo é mais alto, ó, 57, aqui tem uma de 53, 56, aí já muda para um patamar de 54 e lá no final próximo a 52. Ou seja, aqui já tem uma informação muito preciosa, né? Que eu sei que o agricultor sabe, mas quando a gente põe ela visível assim, nos chama mais atenção. Mostra aqui, ó, que na fazenda dele mesmo, ó, tudo que ele planta dentro do mês de outubro, ó, vou selecionar aqui tudo que ele plantou no mês de outubro ao longo dessas safras, ó, a média é 55,4. Depois que ele entra em novembro, ó, vou mudar a seleção aqui, ó, a média dele cai praticamente 3 sacos por hectare, ou seja, esse agricultor, na conjuntura dele, precisa fazer uma força-tarefa, uma organização, um investimento, um planejamento para plantar cada vez mais cedo, que isso tende a ajudar ele a produzir mais, tá? É uma tendência, claro que tem fator clima ao longo dos anos, mas ó, somando 4 safras,
os dados dele mostram que quando ele planta mais cedo, ele colhe 3 sacos a mais na média, indiferente de qual cultivar ele plantou, tá? Então, uma baita de uma informação pensando já no resultado dele. É aquilo que eu falei para vocês, pessoal. Mesmo quem ainda a região não tiver muitos dados, você tem visões muito interessantes da sua propriedade que já melhoram muito a sua tomada de decisão, tá? Eu vou abrir aqui do lado de novo, por exemplo, tem outras telas, só mais uma que eu vou jogar aqui, ó, histórico de resultado. Você consegue comparar a sua performance ao longo das safras. Olha que legal, ó. Minha produtividade média na safra 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, ó. Eu venho aumentando produtividade. Ele me mostra aqui as cultivares que eu plantei em cada safra, a produtividade que eu tive. Eu consigo ver do lado de cá por fazenda, né? A produtividade média da fazenda em cada safra. Se eu expandir ela, eu vejo por talhão. Então o meu histórico fica todo na minha mão. Se eu estiver indo rápido demais aqui, vocês, por favor, me interrompam e façam as perguntas que forem necessárias, tá? Então, o agricultor fica com a fazenda dele, de fato, visível, tá? Esse é o primeiro ganho do Plantap. Para alguns que podem estar nos ouvindo, podem pensar, não, mas os dados da minha propriedade eu já conheço. Eu posso não ter ele organizado assim, ou até já tenho ele organizado assim. E aí, por que eu entraria no Plantap? Se isso aqui, para mim, o valor não é tão grande quanto o Marcelo está falando. Eu acho que é, tá? Porque mesmo nós aqui, Ato Agrícola, né? A área de produção da nossa empresa, a gente sempre foi muito organizado em dados. Mas eu converso com o nosso diretor agrícola lá, com o Fernando, e as possibilidades que ele está tendo depois que ele começou a analisar o histórico dele no Plantap já são diferentes, porque o jeito que as informações ficam organizadas e disponíveis permite ele tomar decisões ainda melhores, mesmo os dados já estavam organizados antes, entendeu? Então eu acho que aqui tem muito valor. Mas eu vejo que o agricultor gosta muito e realmente é importante de ver como é que está indo os demais agricultores daquela região que ele está e aprender com o conhecimento. Então, no ambiente de minha região, uma das telas que o pessoal mais gosta, é claro que tem acesso em todas, depende do momento, mas essa aqui de melhores cultivares, que ela responde uma das maiores dúvidas que existe na hora de você escolher o que você vai plantar. Tá bom, eu sei como eu fui, mas quais são as melhores cultivares da minha região? Quais produzem mais? Quais estão sendo mais plantadas? E o Plantap responde isso para vocês. Então eu vou mostrar isso na prática aqui e daqui depois a gente vai fazer um exercício aqui de olhar o que esse agricultor plantou e o que é mais produtivo na região para ver se tinha alguma oportunidade para ele, tá? Então vamos lá, melhores cultivares. Carregando a tela aqui. Toda vez que eu vou pensar em região, pessoal, a hora que eu abrir a tela vem em branco. E do lado esquerdo da tela aqui, ela vai pedir que você selecione a região que você quer analisar. E por que isso? Porque agricultores que plantam em mais de uma região, muitas vezes não faz sentido analisar os dados em conjunto, porque o dado de uma região é muito diferente da outra. Então, por exemplo, esse agricultor planta em Campo Novo e em Jataí. Então, para analisar a região, ele tem que escolher, vou escolher aqui, por exemplo, Campo Novo dos Parecis, no Mato Grosso, tá? A hora que eu faço isso, a tela carrega, tá? E eu vou responder na prática uma pergunta que um colega de Diamantino, se eu não me engano, fez, o que ele vê quando nós estamos falando de região. Então, o agricultor de Campo Novo dos Parecis hoje, ó, enxerga Brasnorte, Diamantino, São José, Sapezal e Tangará da Serra. Ele pode ver esse ambiente todo junto ou ele pode vir aqui e falar, não, eu não quero ver Sapezal, não, eu não quero ver Brasnorte. Ele vem aqui, desmarca, ó, Brasnorte e a tela vai se reorganizando. Eu vou deixar aqui todos os municípios selecionados para demonstrar para vocês, tá? E isso se repete em todas as regiões. Vão estar até 5 municípios em volta, tá? E nessa tabelinha aqui, como cidade base para você escolher, vai estar a cidade que você tem propriedade. Então é assim que funciona a lógica do Plantap. A hora que eu selecionei Campo Novo, a primeira coisa que nós temos aqui é um resumo. Então, ó, olha que coisa bacana, pessoal, o que eu falei lá atrás da sua fazenda crescer. Vocês lembram que esse agricultor, ele planta 1.550 hectares, mais ou menos, se eu não me engano, na safra 19-20, e que se somar todas as safras, deu mais ou menos 6.000 hectares, todas as safras que ele tem cadastro. A hora que ele vem para a região, olha que coisa incrível. E esses dados são reais, tá? De agricultores que já participam na plataforma. Para quem está em Campo Novo dos Parecis hoje e cadastra os seus dados no Plantap, ele tem acesso a 937 mil hectares de resultado de soja para ele analisar. É como se ele plantasse 1 milhão de hectares. Ou seja, ele ganhou aqui experiências práticas de outros agricultores em cima de 1 milhão de hectares. Então, a riqueza de informação que tem nesse ambiente
é inimaginável. Isso aqui, as possibilidades são gigantes. Então, a gente costuma brincar aqui que quanto mais você se dedicar na plataforma, mais ela vai te entregar. Porque quanto mais você usar, quanto mais você cadastrar, quanto mais você navegar, mais resposta ela vai te dar, tá? Olha que legal, nessa região tem 304 agricultores participando e essa área representa quase 6 mil talhões. Então, para quem é da área de pesquisa e gosta de experimentação, até respondendo uma questão do clima que o nosso colega de Balsas lá comentou, o número de repetições é tão grande que ele neutraliza alguns fatores que não estão contemplados na plataforma. Então, não que clima não seja importante, pelo contrário, o clima é o que permite ou não o agricultor explorar todo o investimento que ele faz. Mas para comparar as cultivares, ele perde a representatividade porque o número de repetições dos dados são muito grandes, então acontece para todas as cultivares, então permite uma tomada de decisão muito assertiva. E olha que legal, eu mostrei para vocês que esse agricultor está produzindo lá 55 ou 54, se eu não me engano, de média. A região, ao longo dessas 4 safras, está produzindo 60,25 de média. O que eu quero dizer com isso? Existe conhecimento, existe tomada de decisão hoje, só de bater o olho aqui, que ele pode fazer em cima dos dados que estão na plataforma, que tendem a ajudar ele a aumentar o patamar de produtividade dele. E nós sabemos quão difícil é aumentar a produtividade, né? Existem várias formas disso acontecer, uma linha é o melhoramento genético, que vem trabalhando ano a ano e vem sim evoluindo com cultivares com potencial produtivo cada vez maior. A outra linha é você saber quais são as melhores para a tua região e escolher elas, né? Passa disso, vai para a execução, né? Vai para a execução de tudo, o capricho do agricultor em relação a como ele faz tudo aquilo que ele planejou a fazer. Isso tem um efeito muito grande no resultado. Então, ele planeja, ele executa e nós temos em paralelo a isso o fator climático, né? Que ele pode ajudar você a explorar todo o potencial de decisão ou não deixar explorar. Mas a gente sabe que quanto melhor a tomada de decisão, quando o fator climático não favorece, você também perde menos. Por quê? Porque você está com um conjunto mais coeso. Então o Plantap ajuda você nesse sentido, tá? Então vamos navegar pela tela aqui para a gente entender. Eu vou filtrar só as 2 últimas safras, porque a cada safra que vai passando, as cultivares vão mudando, né? Então eu vou filtrar só as 2 últimas, né? Ó, tem resultado de 4 safras nessa região, eu vou filtrar só as 2 últimas, ó. E vou fechar a tela. Ó, veio para um universo menor, né, de 520 mil hectares, mas um universo ainda gigante, 220 agricultor, produtividade média de 60,8. E aqui embaixo tem 3 tabelas que separam as cultivares por representatividade. Porque para tomar decisão, esse é um outro ponto muito importante que eu gostaria de dar uma dica para vocês aqui. E isso, às vezes, no modelo tradicional de tomada de decisão, o agricultor acaba cometendo um erro. Às vezes, quando você tem um resultado único ou poucas repetições com uma performance muito boa ou com uma performance muito ruim, aquilo pode te levar para uma decisão errada, porque ele pode ser um efeito do acaso. Então, para ter boas decisões, o ideal é você se basear em fatos que se repetem. Então, quanto mais vezes aquilo se repete, tende a ser uma informação mais precisa e não ser um efeito do acaso que pode ter sido favorecido ou prejudicado por um fator externo e não por uma característica intrínseca daquela cultivar. Então a gente separou aqui essa tela nas cultivares que são mais representativas, ou seja, tem mais de 40 talhões plantados naquela região, com resultados. Uma segunda tabela de representatividade intermediária, que são cultivares entre 11 e 40 talhões, tá? Na região, que é uma boa representatividade, mas menor do que acima de 40. E uma terceira tabela com cultivares abaixo de 10 talhões, ou seja, pouco representativa. E aqui eu faço um alerta para vocês. Por exemplo, ó, uma cultivar aqui, ó, DM 68 e 69, um excelente resultado, ó, 75 sacos por hectare, acima da média da região. Porém, uma área de 17 hectares, 1 talhão e 1 agricultor. O que eu quero dizer com isso? Não é que isso aqui não é confiável, mas não dá para tomar uma decisão definitiva em cima disso. Precisa de ganhar repetição para você ver o comportamento. E quando a gente rola, aqui vamos pegar que produziu o pior lá. Vamos pegar isso aqui, ó, CD 266, colheu 32 sacos. Em 400 hectares, uma área maior, mas ó, 5 talhões em 2 agricultores. Isso também não é representativo. Pode ser um efeito do acaso e tudo mais. Agora, isso muda radicalmente quando a gente vem para cá. Olha o que acontece. Ó. A Desafio é uma cultivar
em 37 mil hectares, em 227 talhões, em 58 agricultor, produziu 69 sacos de média. Ou seja, uma informação extremamente representativa que eu posso me orientar por ela. Por quê? Porque ela tem muita repetição, tá? Então, isso ajuda o agricultor a tomar a decisão. Então, a gente fala assim, ó, essa tela de cima é aquela informação precisa, certeira. Essas telas de baixo, você analisa como insight. Dessa aqui para cá você já melhora a precisão, porque aqui você tem já mais repetições, ó. Por exemplo, a Aporé, 70 sacos em 3 mil hectares, já é uma área expressiva, 24 talhões e 11 agricultores, ou seja, já tem uma boa representatividade, mas ó, 70 sacos. Aí você vem aqui e olha o desafio, 69,07, produtividade muito parecida, né? Podemos falar que é igual. Uma em 3 mil hectares, a outra em 37. Então, você fala assim, opa, não é que isso aqui não é confiável, mas isso aqui é muito mais representativo da região que eu estou inserido. E isso se repete para todas as cultivares. Eu falei lá atrás para vocês que existe o filtro de textura de solo aqui do lado, né? Eu já filtrei 2 safras, mas isso aqui é muito bacana. Por enquanto, eu estou enxergando tudo que tem naquela região. Mas esse agricultor, eu sei, vocês talvez não tenham percebido, porque vocês ainda não estão navegando na plataforma, mas ele não planta essa textura de solo aqui, ó, de 0 a 10% de argila. Então aqui tem faixas, de 0 a 10, de 11 a 20, de 21 a 35 e assim por diante. Toda a propriedade dele está acima de 11% de argila. Então, ele vem aqui para a informação ficar representativa do ambiente que ele tem na fazenda e determina o tipo de solo que ele quer ver os dados. Ó. O que vai acontecer? Ó? Ele vem aqui, faz um filtro, ó, selecionando. Tá? Então, o que a plataforma fez? Ela reorganizou o universo de dados, a área quase não diminuiu, porque tem pouca área entre 0 e 10% de argila nessa região, e a produtividade foi reorganizada. Ou seja, ele está com um ambiente aqui agora que representa a propriedade dele. Ele pode fazer ainda filtros, se ele quiser, de época de plantio. Eu quero ver aqui as cultivares que foram plantadas nessa época tal aqui. Ele vem aqui e seleciona também, é possível ele fazer, né? Ó, vamos falar aqui, tudo que foi plantado até dia 15 de outubro. Ele quer ver quais são as melhores e as mais representativas, tirando a textura de solo que ele não planta. Olha o que acontece, ó, a produtividade subiu um pouco aqui, ó, o desafio que estava com 69 foi para 72 e a área que era de 37 veio para 16 mil hectares. Mas vai podendo refinar o seu filtro. Eu vou deixar tudo aberto aqui, porque o meu propósito aqui é mostrar para vocês toda a possibilidade que a plataforma entrega. Então eu vou tirar todo o filtro de época de plantio aqui, tá? E eu vou começar a fazer uma analogia aqui agora para vocês, que eu acho que é muito interessante. Vocês acreditam que nessa região, nas últimas 2 safras, foram plantados 100 cultivares? 100 cultivares. É uma loucura, tá? É uma loucura. E nós estamos falando que a produtividade média dessas 100 cultivares, que representa os 500 mil hectares, foi 60,8. Vou fazer um exercício com vocês aqui, qual é o poder de aumento de produtividade, como eu comentei no início da nosso webinar, quando você escolhe bem o teu mix. Ou seja, no meio dessas 100 cultivares, tem cultivares mais produtivas e tem cultivares menos produtivas. Mas por que se planta essas menos produtivas? Ou porque o agricultor não conhece bem e ele aposta na inovação, e eu não estou falando que não tem que fazer isso, tem que testar sim, tem que conhecer as tecnologias na sua fazenda, tá? Isso é muito importante para o desenvolvimento, tá? Mas muitas vezes ele entra naquela barca com uma área expressiva, ele planta aquela cultivar, às vezes numa área expressiva, sem conhecer muito bem, porque alguém falou, e aquilo acaba derrubando a produtividade dele. Então eu fiz um exercício aqui, olha que legal, pessoal, essa região está produzindo 60,8 sacos de média. Se eu selecionar 5 cultivares mais produtivas, dentre as mais representativas da região, tá? Porque se eu pegar as outras que são pouco representativas, vocês vão falar assim, não, isso não vai ser representativo a hora que for para a área grande. Mas olha aqui, eu peguei as 5 mais produtivas dentre as representativas. Isso dá quase 100 mil hectares. Então, daqueles 500 mil hectares, 5 cultivar representa aí mais de 25% da área, tá? Então, quando a gente pega nisso aqui, o que vai acontecer? A média de produtividade saiu de 60 sacos e foi para 67. 7 sacos por hectare embutido na escolha da cultivar.
É claro que eu estou fazendo isso aqui de maneira genérica e alguns de vocês podem pensar, Marcelo, mas tem um nematóide que eu não posso plantar essa cultivar porque não é resistente, ela não vai produzir assim. Isso é fato, tá? E é por isso que nós estamos trazendo também esse novo ambiente de análise de nematóide, de doença para o Plantap, para ajudar a tomada de decisão ficar ainda mais assertiva. Mas olha o potencial, hein? Todas as cultivares são lançadas com o propósito de ser boa, de superar e tudo mais, mas se eu plantar 5 e não 80, às vezes pode ser um pouco mais, um pouco menos, mas o Plantap mostra que quem nessa região escolheu essas 5 e não as demais, produziu 7 sacos a mais que na média. Tem as outras variáveis de época de plantio e tudo mais que nós falamos, mas olha o potencial de escolha da cultivar correta. Esses agricultores estão na mesma região, com algumas particularidades, mas eu já delimitei ali o tipo de solo, né? Então existem possibilidades muito parecidas para todos eles, tá? E aí, com a seleção do mix correto, ele tem um baita potencial genético, porque isso é genético, tá? Ele tem a mesma área de plantio, ele pode escolher plantar a cultivar A ou a cultivar B, e com a escolha da cultivar correta, ele pode aumentar o teto produtivo desse agricultor. E aí, eu vou fazer uma análise aqui, o seguinte, eu selecionei 5, né? Aqui, eu vou voltar a seleção dela aqui, eu tirei. Eu como agricultor, eu mostrei para vocês os meus dados ali, né? Eu estou plantando ou não essas 5 cultivares? Porque eu estou produzindo 54, 55 sacos, e a hora que eu seleciono as 5, produz 67. Tem aqui 13 sacos a mais de produtividade que eu não tô pondo a mão nele. Então, deixa eu ver se eu estou plantando essas 5 cultivares. É claro que quando o agricultor está fazendo análise, ele sabe, né? Se ele está plantando ou não. Então, ele não precisaria fazer o que eu vou fazer aqui agora. Mas ele vem aqui, abre o menu, volta lá em meus resultados, tá? Eu lembro as cultivares aqui, então eu vou fazer analogia lá com vocês, né? Vou fazer a seleção que eu tinha feito de novo aqui, ó. Vou pegar a última safra só que ele plantou, né? Ó, ele só tem ambiente acima de 11% de argila, como eu comentei, e vou pegar a cidade de Campo Novo, né? Que é o que nós estamos analisando lá. Ó, na verdade, eu até olhei aqui, ó, esse agricultor não tem 11 não, ele tem acima de 21, depois eu mexo na seleção lá, não tem problema. Mas, ó, ele plantou 11,80, que não está entre as 5 lá. Ele plantou bônus, que está entre as 5. Ele plantou 21,85, que não está, 8,372, que não está, e 23,81, que está entre as 5. Eu vou pegar um exemplo aqui, olha que coisa interessante. 23,81, ele plantou 230 hectares e colheu 49,3. Não é uma boa produtividade, é abaixo da média que ele colheu. Mas tem alguma informação que está escondida aqui. Se esse agricultor está colhendo 49 sacos nela, tá, por hectare, e a região está colhendo mais do que isso, lá ela está entre as 5 mais produtivas, ele precisa entender como os agricultores dessa região estão plantando essa cultivar para explorar todo o potencial produtivo. Então, rapidinho, eu vou mostrar para vocês aqui como que ele está plantando ela, para a gente poder comparar lá com a região. E o ambiente para fazer essas análises é o Analytics. Então, eu vou fazer, ó, minha propriedade Analytics, para ver como é que eu plantei 23,81, tá? Vou pegar só um exemplo aqui. Então, eu estou na minha propriedade, né? Eu vou fazer os filtros lá, mas eu vou especificamente na 23,81 aqui, ó. Nas cultivares, eu seleciono a cultivar que eu quero analisar. Vou travar a safra, mas ele só plantou ela na última, porque é uma cultivar lançamento de fato, né? E olha o que aconteceu. Ele tinha 230 hectares, um talhão apenas, e colheu 49 sacos. Ele plantou ela numa área acima de 20% de argila, e com a população de plantas, 266 mil plantas. Então, ó, 266 mil plantas em novembro. É o plantio dele, de 23,81. Lembra que eu falei para vocês que o próprio agricultor, com as experiências dele, ele pode se enganar? Porque isso não tem representatividade, não tem repetição. O que acontece geralmente no modelo tradicional? Esse agricultor olha para isso aqui e fala, 49 sacos, abaixo da minha média, eu não vou plantar mais essa cultivar. Vou plantar uma outra, que alguém falou para ele que é melhor. Mas aí pode estar um grande equívoco. Essa performance dele pode ser um efeito do mau posicionamento. E aí o Plantap já mostrou para ele que tem uma coisa. Ó, ele está colhendo 49 nela, vamos ver quanto que a região está colhendo nela especificamente. Aí eu venho minha região, tá? Vou entrar por melhores cultivares do mesmo jeito, né? Para vocês capturarem a linha de raciocínio que eu estou fazendo aqui. Ó, Campo Novo, né? Do lado de cá. E vou pegar só as 2 últimas safras, né? Igual eu fiz ali. E acho que não tem mais nada que eu preciso filtrar. Mas vamos pegar aqui a 23,81 específica. Ah, tá. Tem o teor de argila, né? Que eu tinha filtrado antes e aqui eu não filtrei. Mas vamos lá. Ó,
que é para representar a produtividade dele. Enquanto ele está colhendo 49, a região está colhendo 66. 66 sacos em 13.600 hectares, já tem uma grande representatividade, em 80 talhões, ou seja, tem repetição de dados em 36 agricultores. Agora, será o que esses agricultores estão fazendo diferente do que eu faço na minha propriedade para produzir isso? Se eles têm mais ou menos o mesmo ambiente que eu de argila, nós estamos na mesma região e tudo mais. Aí ele vem aqui no menu, ó, vou pegar 2381 como exploração, tá, de informação aqui, e vamos lá, eu vou no Analytics da minha região. Como eu comentei com vocês, né, toda a tela de região vem em branco, então eu seleciono Campo Novo, e vai vir aqui 4 gráficos, tá, pessoal? Um gráfico de produtividade média por cultivar, um gráfico de produtividade média por época de plantio, produtividade média por textura de solo, ó, de 0 a 10 de argila, de 11 a 20 e tudo mais, e por população de planta. A primeira coisa que a gente recomenda fazer para poder fazer esse tipo de análise, né, como eu vou analisar 2381, que só tem na última safra, eu nem precisaria travar, mas eu vou travar aqui as 2 safras igual eu fiz na outra tela lá, tá? E vem aqui, olha que coisa bacana, olha quantas cultivares tem informação nessa região aqui. A hora que eu vou rolando, ó, isso é tudo cultivar que foi plantada por alguém lá. Então ela está aqui no Plantap disponível para ser analisada. Olha que loucura a quantidade de cultivar. Mas eu vou pegar 2381 que nós estamos analisando, por quê? Porque a região está colhendo mais do que eu, tá? Selecionei a 2381 e selecionei as safras. A região está colhendo 66, enquanto eu estou colhendo 49. Então vamos tentar tirar uma informação daqui que pode me ajudar a produzir mais na próxima safra. O primeiro gráfico que eu tenho para analisar é de época de plantio, tá? Lembra que eu plantei, que dia eu plantei a minha 2381? Foi de 1º a 5 de novembro. E batendo o olho rapidamente no gráfico aqui, a barra amarela é a produtividade e a linha branca é a quantidade de hectare que tinha plantado naquela época, tá? Tá separado aqui por semanas, ó, de 26 a 30 de setembro, de 1º a 5 de outubro, de 6 a 10 de outubro e aí por diante, né? Até dia 15 de novembro, que foi o último dia que teve plantio dessa cultivar. Só batendo o olho eu já vejo aqui, ó, que as melhores produtividades dessa cultivar, que ajudaram a compor essa média, tá no plantio do cedo. Que à medida que vai chegando por tarde, ela perde potencial produtivo. Tá? Mas mesmo quem plantou na mesma época que eu tem produtividades melhores que a minha, então tem uma outra variável aí. Mas vamos lá, a primeira coisa que me mostrou é que as melhores produtividades de 2381 está na abertura de plantio e não no fechamento, igual eu plantei. Tá? Então, se eu for plantar essa cultivar de novo, para me explorar todo o potencial dela, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que plantar ela na melhor época dela. Tá? Então, se eu pegar aqui, olha que coisa interessante, a média é 66 sacos. Tá? Já é acima da minha, então tem um ganho já direto aqui, mas a hora que eu faço assim, eu vou selecionar todo mundo que plantou até a primeira quinzena de outubro, vamos chamar assim, isso aqui é um dado do Mato Grosso, então se a gente pegar de setembro até a primeira quinzena de outubro, é a abertura de plantio, tá? Então na abertura de plantio, subiu de 66 para 71 sacos por hectare, ou seja, confirma o que eu acabei de falar para vocês, esse material se destaca em teto produtivo na abertura. A hora que eu vou para a segunda quinzena, ó, vou selecionar aqui, vou segurar o Ctrl do teclado e vou selecionar de 16 de outubro a 31 de outubro. Ó, a produtividade caiu um pouco, abaixo da média. Mostra que à medida que eu vou avançando em outubro, a produtividade desse material tende a perder potencial. E olha quando eu entro em novembro, que foi o que eu plantei, pessoal. Olha o que acontece com a produtividade média. Ainda acima da minha, mas muito abaixo do 71 que ela produz na melhor época. Então eu estou dando o primeiro exemplo aqui do potencial de produtividade que está escondido no posicionamento correto da cultivar. E no risco que está do agricultor, às vezes, eliminar uma cultivar ou entrar de cabeça em cima de uma única experiência que ele teve na propriedade. Ele pode estar cometendo um grande erro ou perdendo uma grande oportunidade. E aí, o que ele procurava fazer para mitigar isso? Porque o agricultor não é bobo, ele conversa com mais gente e tal, mas o Plantap digitalmente está gerando uma possibilidade muito maior, que é como se ele conversasse com agricultores que plantam 1 milhão de hectares nessa região que ele está inserido aqui. Então, ou seja, a conversa dele é uma conversa que flui muito mais, né? Uma conversa muito mais produtiva. Mas vamos lá. Na época que eu plantei, que eu colhi 48, a região ainda colheu 58. Qual que é o outro fator que pode estar determinando produtividade? A textura de solo, claro, ó, dá para ver que a hora que você vai saindo de um ambiente de menos argila para um de mais argila,
a produtividade vai aumentando. Isso é quase que regra em todas as cultivares, tá? Porque a textura de argila geralmente está relacionada à fertilidade, está relacionada à capacidade de retenção hídrica. Então é um ambiente mais produtivo, tá? De uma forma geral, não significa que não dá para produzir bem nas áreas mais leves, mas geralmente isso acontece, e esse ambiente aqui representa a minha propriedade. Então, o fator população de plantas que eu usei e o que a região usa, será que explica isso? Eu acho que explica, hein, pessoal? Lembra que eu usei 266 mil plantas nela? Essa barrinha aqui, ó, é da turma que usou a população parecida com a minha, por coincidência, 266 mil plantas. Então, esses dados que estão aqui dessa época, vai ficando pouco dado porque eu selecionei, mas mostra o quê? Que produziu 54 quem trabalhou com 266 mil plantas, produziu 63 quem trabalhou com 190 e produziu 63 quem trabalhou com 180. Ou seja, uma tendência forte de resposta dessa cultivar para a população de planta mais baixa. Então, eu já achei duas coisas que explicam por que eu posso não ter ido tão bem, que eu plantei fora da melhor época dela e não usei a população correta. Mas vamos lá, qual é o melhor posicionamento dessa cultivar, então, para me colher o máximo dela nessa região? Que aí, quando eu estou entrando numa cultivar ou quando eu quero melhorar o manejo das que eu já planto, serve para isso também, né? Então, vamos lá, 2381. Se eu pegar aqui, qual a melhor época dela? É o plantio de até 15 de outubro, e para alcançar as máximas produtividades, ó, eu não vou selecionar areia, porque de 0 a 10 tinha quase nada de área, e de 11 a 20 também tinha muito pouco. Vou selecionar a textura de argila que eu tenho na minha propriedade, tá? Que é o meu ambiente, ó. Estou segurando o Ctrl do teclado e clicando. Então, ou seja, acima de 21% de argila, que ela produz mais mesmo, né? De 26 de setembro a 15 de outubro, a população de plantas que tende a alcançar as máximas produtividades é 213 mil plantas. Está aqui um baita de um direcionamento, um insight para me fazer o meu planejamento. Se eu quero plantar 2381 e que ela mostrou ser produtiva na região, está entre as 5 melhores, e se eu consigo plantar até 15 de outubro, a população de planta que eu tento ter as melhores produtividades é com 213 mil plantas. Hora que passa 15 de outubro, ela não fica ruim, não significa que ela fica ruim, mas vamos ver se mexe a população de plantas. Vou selecionar a segunda quinzena de outubro, que ela ainda mostra um potencial alto, e vou selecionar o meu tipo de solo, que é acima de 21% de argila. Ó, mexeu com o gráfico de população. O que está me mostrando aqui? Ó, que quem plantou com 260 mil plantas colheu 63, com 216 colheu 65 e com 160 colheu 67. Tá? O que isso aqui me indica? Que populações de planta entre 160 e 216 mil plantas é aonde eu vou alcançar as maiores produtividades nessa cultivar, nesse tipo de solo, nessa época de plantio. Ou seja, é uma informação que você não tinha antes de existir o Plantap. Então esse é o grande poder de revolução que a gente acredita que essa plataforma vai trazer. Você vai continuar ouvindo tudo que o mercado fala, mas você vai ter possibilidade de checar isso baseado em dados de experiências práticas de agricultores que já testaram isso na sua realidade. Ou seja, a sua tomada de decisão fica muito mais assertiva. E isso se repete. Eu trouxe o exemplo da 2381 aqui, mas eu posso trazer várias outras. Apareceu lá na região, por exemplo, que a Desafio é uma cultivar que está entre as mais produtivas. Lá ela estava como a mais produtiva da região, né? E que ele não planta. Então, se ele decidir plantar Desafio, então eu não vou comparar com o que eu estou fazendo. Eu vou falar assim, ó, eu vou entrar em Desafio. Como que eu faço para me ter uma probabilidade grande de produzir tão bem quanto os demais agricultores da região estão fazendo? Então, eu vou selecionar Desafio aqui e vamos bater o olho na fotografia dela aqui. Nem é fotografia, né? É filme, porque todo dia que entra dados aqui, esses dados vão se alterando, né? É claro que quando chega num nível de representatividade igual está Desafio aqui, praticamente não mudam mais os dados. Mas olha que interessante, a argila muito parecida com a dele, né? De 21 a 30, de 21 acima, quer dizer, né? Então a produtividade também aumentou à medida que a argila foi subindo. E vamos ver por época de plantio. Ó. Desafio, tem pouca área plantada dentro de setembro, ó, 300 hectares nessa semana, 400 nessa. Chegou na primeira semana de outubro, o pessoal acelera. Ó.
3.000 hectares, na segunda semana 6.000 hectares, na terceira semana de outubro ali, que é até o dia 15 que eu falei para vocês, que é a abertura de plantio, mais 6.000, e aí chega na quarta da semana, chega no pico de plantio de desafio. Então todo mundo que está plantando desafio nessa região está plantando, a grande maioria, de 20 de outubro para trás. E por que isso? O agricultor inteligente, né? Mesmo antes do Plantap, baseado nas experiências dele, ele já ia aprendendo. Por quê? Dá para ver que quando a gente planta essa cultivar antes do dia 20 de outubro, o potencial produtivo médio dela é maior do que para o final, né? Então, olha que coisa interessante. A média dela foi 69. Se eu pegar, vamos ver a primeira quinzena de outubro. Aqui, ó, a produtividade média dela 72. A hora que eu jogo para a segunda quinzena, aqui ainda tem muita gente que planta, né? Ela aqui nessa região, ó, continua produzindo bem, mas produzindo menos. Então, é claro, setembro aqui tem muito poucos dados. Não dá para falar para vocês que, por exemplo, que plantar ela aqui, ó, olha um efeito do acaso aqui, ó. Plantio de 21 a 25 de setembro, 2 talhões, 300 hectares. Colheu 74. Mas é tão pouca repetição que não dá para a gente falar por isso aqui, assim, ó, plante desafio nessa época que é a melhor época. Não. Então, para isso, a gente analisa em bloco. Então, você seleciona uma tendência aqui, ó, abertura de plantio até 15 de outubro. Então, as repetições sobem para 71 casos, 16.000 hectares, e que mostra que o quê? Que nessa época aqui, a população de plantas, onde a tendência de eu obter as maiores produtividades de desafio nessa região é com 438 mil plantas. Ó, ela colheu 74,5. Mas que a média dos agricultores que plantaram nessa época colheu 72,3. Ou seja, pessoal, é tudo aquilo que a gente vinha falando. É uma riqueza de dados que já existiam, tá? Nós não inventamos os dados são dados dos agricultores que são gerados no dia a dia da fazenda, mas que o Plantap faz é transformar esses dados em informações aplicáveis e dar visibilidade nisso para que todos os agricultores consigam explorar melhor o potencial da cultivar. É aquilo que eu falei para vocês no início da nossa conversa. Através da minha experiência, outros agricultores melhoram o seu posicionamento e através da experiência de outros agricultores, eu melhoro o meu. Então, é algo que o compartilhamento de dados possibilita. Então, você não paga nada para entrar no Plantap, eu reforço aqui, é uma plataforma gratuita para o agricultor, você compartilha seus dados de maneira privada, vocês estão vendo aqui que eu estou navegando pela região, não apareceu o nome de agricultor, não apareceu o nome de fazenda, então ninguém precisa ficar preocupado que alguém vai estar vendo a tua informação, tá? E ao fazer isso, os seus dados, depois de validados, participam de um grande banco de dados e automaticamente você recebe uma devolutiva de informação muito grandiosa, que vai te ajudar a ser mais competitivo e produzir cada vez mais na sua propriedade. É claro, aquilo que nós falamos lá atrás, o Plantap já está superando aí os 7 milhões de hectares ao longo das últimas 4 safras, tem regiões igual essa de Campo Novo que a quantidade de dados é uma loucura e tem outras que estão começando, então não vai ter uma região tão abundante de dados, tá? Mas aí tem o ganho da gestão do seu próprio histórico e vou aproveitar aqui esse momento que eu estou falando de quantidade de dados na região para quebrar um grande paradigma que nós aprendemos com o dia a dia do Plantap. Num primeiro momento, quando a gente começou a navegar, a gente imaginava que precisava ter 40% dos resultados da região ali para a base ficar boa de análise. E na prática, o que nós estamos aprendendo é, claro, quanto mais dados, melhor, né? Quanto mais dados, melhor. E tem regiões que têm 40%, 50% de dados, isso é muito bom. Porém, o que nós percebemos na prática? Que assim que ganha 10%, 15% de dados na região, já fica uma informação extremamente representativa e já ajuda muito na tomada de decisão. Antes disso, algumas cultivares que têm mais dados já vão ficando muito boas e outras nem tanto. Mas é assim que a coisa funciona. Então eu convido todo mundo que está nos ouvindo aí, que ainda não está participando da plataforma, todos os agricultores, cadastre a sua propriedade, não se desanime caso você entre lá e a sua região ainda não tenha tantos dados quanto essa que eu estou mostrando aqui. Explore os seus dados e convide os agricultores que você conhece para participar, porque quanto mais gente entrar nessa plataforma, mais ganho a plataforma tem no sentido dela crescer, mas você também, como agricultor, vai ganhar muito mais, porque você vai ter informações de maior qualidade, tá? Isso que eu fiz aqui com essas cultivares
dá para a gente fazer com todas elas, entendeu? Então eu vou voltar na tela de melhores cultivares que a gente estava analisando e fazer uma outra experiência aqui para vocês, tá? O que acontece aqui? Às vezes alguém te visita e te faz uma proposta, vamos supor que eu plantasse desafio, tá? Eu vou pegar um exemplo aqui agora, tá? Que eu plantasse desafio. Aí vai alguém lá, eu não vou escolher cultivar aqui para vocês não falarem que eu tô tentando direcionar alguma coisa aqui. Mas vamos lá. Chega alguém lá e fala, não, você tem que plantar aqui a CD266, a BRS 7980, a CZ36B80 e a 68 e 69, que elas são melhores que a desafio. Você vem aqui no Plantap, faz um filtro, e isso vem logo para a tela aqui, você olha, ó, desafio. Nesse ambiente que está selecionado, produziu 66 em 50 mil hectares, a 79,80 colheu 56, ou seja, não é tão representativa ainda, mas já uma representatividade boa, a chance dela superar isso aqui não é algo muito, né, possível. E do lado de cá eu tenho um grupo de cultivares, ó, que, com exceção da 68 e 69 que colheu bem, as outras também ainda pouco representativas, mas não me atrai muito, né? Mas aqui, eu olhei a 68 e 69, alguém fez um teste e foi muito bem. Cara, eu vou testar isso na minha propriedade, eu vou entender como é que ela vai. Possivelmente, se ela for uma boa cultivar, os agricultores vão testando, no próximo ano ela vai ganhando representatividade, vai migrando dessa tabela para essa, e automaticamente daqui a pouco tem uma baita de uma informação para vocês tomarem decisão, tá? Caminhando para o final já, eu sei que vai ficando longo, tá, pessoal? Vou mostrar um último ambiente, não vou navegar mais pela região. Aqui tem um monte de coisa para vocês verem, ritmo de plantio, qual é a principal época de plantio, evolução de colheita, quantos hectares colhem por semana e tudo mais para planejar safrinha, ciclo das cultivares, tem um monte de coisa aqui para vocês navegarem, mas eu vou dar uma pílulazinha aqui do último ambiente de análise comparativa, tá? Esse ambiente de análise comparativa é aquele ambiente que eu comentei com vocês, onde o agricultor tem a possibilidade de comparar como que ele está com os demais agricultores daquela região. Então eu vou mostrar na tela aqui agora para vocês esse ambiente, é o último ambiente que eu vou navegar aqui e na sequência eu fico aberto aí para questionamentos que porventura existam, tá? Então eu seleciono o Campo Novo aqui, tá? Na tela, acho que minha tela já deve estar visível aí para vocês nesse momento, e essa tela ela tem aquele conceito que eu falei para vocês de ranking, né? De eu entender como é que estão as representações de produtividade na região. Então, em Campo Novo, aí aqui está selecionada a safra 19 e 20, ó, o agricultor mais produtivo em Campo Novo e região, tá? Para quem não entrou no início, ó, quando eu estou vendo Campo Novo, eu estou vendo uma região de até 5 municípios no entorno desta cidade, tá? Então, o agricultor que teve a maior média na sua propriedade foi de 76,2, dentre os que já cadastraram aqui, tá? Da safra 19 e 20. O cadastramento da 19 e 20 está a todo vapor aí, e a gente, pelas nossas estatísticas, e não falta muita coisa para se cadastrar ainda. Mas ó, o agricultor mais produtivo colheu 76,2. Quando eu rolo no meu ranking aqui, eu sou o 44º agricultor com a média de 54,4. Então, tudo aquilo que eu já vi nas outras telas está mostrando aqui que tem gente tomando decisões na região que está fazendo que ele seja mais competitivo do que eu, tá? Então, esse é um ambiente que permite esse tipo de comparação. Você vai vendo isso safra a safra, ó. Nessa safra eu produzi 2% a menos, nessa 11%, e aí por diante, tá bom, pessoal? Então, assim, eu vou fechando a demonstração das telas aqui, e abro aqui, não sei como é que tá, se ainda tem alguma pergunta para ser respondida, eu fico à disposição, tá bom, pessoal? Muito bem. Marcelo, já me ouve? Já te ouço. Beleza, muito bem, Marcelo. Temos algumas perguntas e alguns comentários. O Adelson, lá de Diamantino, me parece que vai ser o seu novo participante aí, ele que está bem interessado e faz alguns comentários interessantes, como, por exemplo, que o produtor gosta de saber o que está fazendo e o que está dando certo. Por isso, ele gosta de fazer a comparação, principalmente com a região. Isso é fato e você já mostrou aí como isso é importante, certo, Marcelo? E que ele complementa dizendo que são vários fatores para a escolha das cultivares, fertilidade do solo, física do solo, ciclo, tecnologia embarcada, nematóides, doenças, enfim, são informações que nem sempre são acessíveis ao produtor, né, Marcelo? E à medida que ele vai conhecendo o histórico, ele consegue entender melhor como cada cultivar se comporta diante dessas constatações aí, certo?
Perfeito, o comentário dele é isso que acontece, a gente é agricultor, né, e vive isso, então você faz várias experiências na sua propriedade, umas dão certo, outras nem tanto, e nem sempre quando você vai tomar a decisão você tem todas as informações, como ele comentou. Então o digital tá proporcionando isso. O que nós estamos fazendo na prática? Nós estamos conectando as experiências dos agricultores, e a informação que o agricultor mais confia é a informação do agricultor, né? Então o Plantap proporciona isso. Você aprende com a experiência de outros agricultores e erra cada vez menos, né? A gente não pode errar nessa atividade. O Alexandre Alves, de Mato Grosso, lá do Mato Grosso do Sul, ele quer saber como fica o cadastramento quando o consultor vai preencher dados de diversos clientes. O consultor tem a liberdade de preencher? Excelente pergunta, Alexandre. O dono dos dados é o agricultor, né? E dentro do Plantap existe uma funcionalidade na gestão de acessos, tá? Que o agricultor entra lá e convida a consultoria, porque a consultoria ela tem um papel fundamental na tomada de decisão. Muitas consultorias hoje fazem pesquisa, ajudam o agricultor na interpretação de dados e resultados, então ele consegue convidar o consultor dele para participar e acessar os dados dele no Plantap. E a hora que ele faz isso, esse consultor consegue sim lançar para ele os resultados e ajudar nas análises. Existe essa funcionalidade no Plantap dentro da gestão de acesso. Ele pode gerar senhas tanto para a equipe interna dele, para ter acesso aos dados, sem ele ter que passar a própria senha, e ele pode convidar a consultoria dele para participar da plataforma. Tá. Você já respondeu mais ou menos essa pergunta, mas eu vou refazer porque vai que o Michelangelo dos Santos, ele não pegou o momento que você respondeu. O fator clima é relevante, temperatura, umidade, chuva, e é possível comparar o histórico? Fator clima é relevante, né, no sentido de produtividade é relevante. O que a gente falou, Michelangelo, foi no início, que o Plantap, quando a gente lançou, nós focamos nas principais variáveis para já dar uma resposta muito boa. Então, tudo que você coloca a mais, ele pode te ajudar ou pode, em algum momento, até te atrapalhar, porque quanto mais variáveis você filtra, mais ela diminui o seu ambiente de análise. Então, isso pode não ser um dado muito representativo. Então, a gente optou, num primeiro momento, por não colocar clima. Por quê? Porque a gente entende que a representatividade da repetição dos dados, quanto mais agricultores entram na região, ele vai neutralizando esse fator clima, não deixa de ser importante, mas ele vai neutralizando para você comparar cultivares diferentes, e nós estamos testando tecnologias para que impute o clima de forma automática, sem que o agricultor precise estar reportando isso na plataforma. Esse é um projeto ainda de médio e longo prazo que nós estamos discutindo aqui, não é a próxima coisa que o Plantap vai soltar. E pensando em histórico, hoje é possível você comparar histórico de produtividade da região, da cultivar, e os seus históricos, mas climaticamente ainda não está na plataforma a possibilidade de você comparar a história de clima dos últimos anos. Muito bem, doutor Marcelo Laurenti, diretor do Grupo Ato. Obrigado, viu, Marcelo, por essa explicação. Foram muitas informações. O produtor que quiser ouvir de novo todo o conteúdo dessa palestra aí, vai estar disponível aqui no Notícias Agrícolas. Às vezes tem algum ponto ali que ele acabou perdendo ou passou muito rápido, enfim, ele quer saber mais detalhes. Manda para a gente a pergunta e a gente vai repassar, obviamente, todas as perguntas que chegarem aqui para o Marcelo, para que não fique dúvida nenhuma e que você possa aderir de uma forma tranquila a essa plataforma de informação compartilhada aí, que, como o Marcelo bem explicou, tem uma diversidade de ferramentas ali que vão te ajudar na tomada de decisão. Marcelo, suas considerações finais, já te agradecendo aí pela participação e pela confiança aqui no Notícias Agrícolas. Obrigado, Notícias Agrícolas, em teu nome, Alexandre. Obrigado a todos os telespectadores. Para nós é um prazer empolgante trazer uma plataforma dessa e fazer que isso chegue até mais agricultores. A gente acredita de verdade no poder de transformação disso. Conforme você falou, nós estamos à disposição. No site do Plantap tem um chat que vocês podem pedir qualquer tipo de apoio. Tem o WhatsApp que foi divulgado aí. O nosso time vai estar lá. Assim, o mundo vai mudando, as transformações vão acontecendo e nós temos que explorar da melhor forma. Existe um provérbio chinês que fala que quando os ventos sopram, alguns constroem muralhas,
outros moinhos. Então eu convido os agricultores que estão nos ouvindo e todas as pessoas que estão aí para serem as pessoas que constroem moinhos e usem esses ventos em prol da nossa atividade, que já é tão relevante, de tamanha importância no Brasil, que nesse momento delicado que nós estamos passando aí é uma atividade que está dando um baita suporte para a nossa economia e que tem um poder de nos ajudar a recuperar mais rápido aí quando tudo isso passar, mas que nos ajudem também a fazer essa atividade ser cada vez mais competitivo, embarcando nessas novas tecnologias que se propõem a fazer isso. Muito obrigado, me despeço de vocês aqui e ficamos à disposição. Marcelo, obrigado, viu? Um forte abraço para você e lembrando, eficiência nunca é demais, resultado nunca é demais, pelo contrário, é a mola propulsora aí para o sucesso da propriedade. A partir dos resultados que você tem, você melhora os investimentos, você aprimora a sua tecnologia, você ganha escala, enfim, tem uma mudança bastante significativa na propriedade, na eficiência do seu trabalho, da sua atividade. Obrigado, viu? Parabéns pela plataforma e a gente volta em outras oportunidades traduzindo aí detalhes das dúvidas dos produtores. Forte abraço, até a próxima. Abraço, tchau. Tá aí então, fica para vocês esse exemplo do que está acontecendo, principalmente em relação à agricultura digital e as funcionalidades aí de um aperfeiçoamento da produção, da produtividade. Mais detalhes você vai acompanhar na nossa página, tem lá o endereço do Plantap, da página do Plantap para você entrar, para você fazer a sua inscrição e a sua participação. Enfim, o telefone também a gente vai disponibilizar dentro dessa página para que você possa trocar informações lá com o Marcelo. Se você preferir mandar para a gente encaminha todas as perguntas para o pessoal do Marcelo, para a equipe lá do Grupo Ato. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.